Nós estamos aqui com o secretário Charles da Silveira, secretário municipal Charles da Silveira, que vai conversar conosco a respeito deste cenário. Secretário, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o nosso convite de vir aqui ao Jornal do Piauí. Queria começar lhe perguntando, o prefeito, o poder público municipal, se sente traído pelos vereadores? Veja bem, dos vereadores não. Houve um ato político, uma eleição antecipada, assodada, como a gente sempre tem usado a expressão. Nós tentamos um diálogo com a nossa base, a interferência de forças externas, que nós temos é uma convicção nossa política, de forças externas nesta eleição, é que na nossa percepção maculou o processo. Não existe nada, absolutamente nada, contra a eleição do vereador Jeová. É do PSDB, sempre foi um companheiro de partido, nunca tivemos problema. Então, eu quero aqui reafirmar o posicionamento. Tanto é verdade que todos os vereadores que foram contactados podem afirmar esta afirmação que nós fizemos, de que o Jeová, ou naquele dia, ou na terça-feira, onde nós queríamos adiar um pouco para discutirmos com a base, seria, pela vontade da base, o nosso presidente, o presidente a ser eleito pela Câmara Municipal de Teresina. Nós achamos que houve uma interferência indevida. De quem? No plano político, não, eu não vou fulanizar, eu não vou aqui pessoalizar, mas porque a nossa percepção, nós sabemos, né? Nós, enquanto Palácio da Cidade, nós sabemos quem participou. Nós não vamos pessoalizar, porque o entendimento que nós temos, enquanto Palácio da Cidade, é de que a política ela é impessoal. Nós, enquanto administração da cidade, buscamos desenvolver trabalhos, desenvolver e atender as necessidades e os reclamos da cidade. Nós buscamos estabelecer e criar políticas públicas. E é dentro deste diapasão que nós conversamos e diariamente tratamos com os senhores parlamentares. Ontem, aqui nessa cadeira aí, o presidente da Assembleia, Temístocles Filho, fez duríssimas críticas ao prefeito Firmino Filho, informando que ele foi traído, que ele não acredita mais, rompendo totalmente relações, pelas declarações do presidente da Assembleia, secretário, políticas e até pessoais. Como é que o senhor reage aí, o Palácio da Cidade reagiu à manifestação do presidente da Assembleia? Para mim foi um ponto fora da curva. O deputado Temístocles é um cidadão tranquilo, eu assisti, né, achei que houve um pouco de exagero, uma forma de pessoalizar suas críticas. Nós tomamos uma atitude de natureza política, uma consequência política de um ato político praticado. Não houve nada de pessoal. Nós adotamos uma posição, ele se manifestou, acredito eu, fora, e gosto sempre de dizer um ponto fora da curva, porque aquilo não é o natural dele. Todo mundo que conhece o deputado Temístocles sabe que aquilo não é o seu natural. Mas a cidade de Teresina, e repito, a cidade de Teresina conhece todos os personagens deste evento político. A cidade conhece o prefeito Firmino Filho, a cidade conhece o deputado Temístocles Filho e está acompanhando todos os fatos que aconteceram. E a cidade de Teresina vai avaliar quem tem razão e quem não tem razão. Ele está arrependido de ter apoiado o prefeito Firmino Filho. Isso é um ato de vontade dele, é uma expressão pessoal. Nós respeitamos os agentes públicos e políticos. Nós, repito, em nenhum momento deste processo, nós vamos pessoalizar a crítica e a discussão. Houve um fato político e que teve, eu sempre, desde o primeiro momento, eu digo, houve uma consequência política. O prefeito resolveu adotar uma postura política desfazendo um acordo que tinha com o PMDB em função do seu comportamento político, que nós entendemos que foi equivocado. Nada de pessoal. O prefeito, inclusive, me pediu que eu reiterasse ao delegado James Guerra e ao Ricardo do Rego Monteiro os agradecimentos pelo trabalho desenvolvido, um trabalho com toda a equipe da prefeitura, e justificamos e explicamos a ele que a saída era em função de uma decisão de natureza política. Agora, secretário, o presidente da Assembleia também disse que o senhor teria dado aos secretários ordens passadas ao senhor pelo prefeito Firmino Filho, de que o presidente da Assembleia não andasse no gabinete, na secretaria,
da qual ele indicou, SDR. SDR. Houve essa ordem? Por que eu não sei se eu posso rir, né, mas o que eu posso afirmar, né, é de que de vez em quando eu me lembro do Nelson Rodrigues, né, todo mundo, a grande maioria da população conhece Nelson Rodrigues, e ele que não viveu nessa sociedade pós-moderna, ele dizia assim, que os idiotas tentam vencer na vida, não porque sejam sabidos, mas porque são muitos. E eu adapto essa minha passagem para reafirmar essa minha manifestação com relação a essa passagem especificamente. Meio enigmática, secretário. Não, é bem direta. O senhor contesta, então, essa... Não, é porque é do processo político. O deputado João Matos, ele falou no deputado João Matos, o deputado João Matos pode vir aqui e dizer em que circunstâncias esses fatos aconteceram. Houve. Eu me coloco à disposição aqui para ficar eu e o deputado João Matos. Lado a lado? Para que a gente possa esclarecer este fato. Seria ingerência na secretaria? Eu quero só repetir, que eu me coloco à disposição para com o João Matos aqui a gente explicar o que aconteceu. Você está dizendo que houve um episódio, mas que não foi bem assim? Não foi bem assim. Tá. Exatamente. Outra questão é que o deputado Temístocles disse aqui, ele disse o seguinte, que sentiu desde o início que o prefeito Firmino, o PSDB, queria usar o PMDB para uma eleição, mas desde o início mostrava um desconforto com a presença do PMDB e que esse desfecho já era esperado por ele nesse sentido. O que o senhor tem a dizer a respeito? Acredita quem quiser. Como é que eu sinto um desconforto desde o início e faço um acordo? Como é que é isso? Como é que eu não quero fazer um acordo, me sinto desconfiado, acho que não vão ser honrados os compromissos e mesmo assim eu efetivo esse acordo? Será que o deputado Temístocles, do alto da sua experiência, aceitaria isto? Ele disse que o prefeito tentou trocar, não permitir que um PMDBista fosse candidato a vice. Eu não posso afirmar isso porque eu não participei dessas conversas. Mas em toda a formação de chapas, existem discussões alternativas que são colocadas na mesa por todos os partidos que integram uma coligação que vai concorrer a uma eleição. Mas especificamente sobre isso eu não posso falar porque eu não participei destas conversas. E como fica a relação com o vice Luiz Júnior, que é filiado ao PMDB? O vice-prefeito Luiz Júnior é um cidadão. Ele tem a sua postura institucional, ele não participou deste processo político, né, da eleição da Câmara, e ele tem todo o nosso respeito e a nossa admiração. Já inventaram, já criaram uma série de situações querendo colocá-lo em situações embaraçosas, mas quem o conhece sabe que ele é incapaz de se curvar a interesses menores. É visto como aliado do prefeito? Não é que seja um aliado, ele é uma autoridade eleita no cargo de vice-prefeito e tem desempenhado com seriedade, com competência, com lealdade, o seu mistério de vice-prefeito. Será tratado como aliado, secretário? Ele será tratado com todo o respeito de quem sabe desenvolver uma função pública. Ele exerce com maestria a função de o cargo de vice-prefeito da cidade de Teresina. E ele sempre haverá de ser respeitado, não porque seja do PMDB ou se fosse de outro partido. Ele é respeitado pelo cidadão que ele é e pela forma como ele se conduz na vice-prefeitura. Muito se falou a respeito da mudança de decisão, da mudança de posicionamento do prefeito Firmino Filho em relação à candidatura em 2018. O prefeito hoje está muito mais animado com uma possibilidade de candidatura ao governo do Estado depois desse episódio? Não, o prefeito fez uma avaliação, uma análise, de que antes ele tinha pouca pretensão ou quase nenhuma de sair candidato. Mas ele enxergou neste movimento uma tentativa de garroteá-lo, eu vou usar esse termo mais forte, para que ele não pudesse sair achando que uma candidatura ao governo do Estado dependesse de quem fosse assumir a prefeitura ou tivesse um grupo de pessoas contra na Câmara Municipal de Teresina. Somente quem não conhece o prefeito Firmino Filho pode chegar a esta conclusão. O Firmino é um cidadão que, com a idade que tem, já foi eleito prefeito 4 vezes, foi eleito vereador de Teresina, foi eleito deputado estadual e nunca correu da luta. Nós que fazemos parte da sua equipe temos orgulho de pertencermos
à sua equipe e ao seu grupo político. Repito, Firmino não foge da luta. Agora, ao mesmo tempo que ele tem a capacidade de fazer o enfrentamento, ele tem a responsabilidade de cuidar da cidade de Teresina. Ninguém ache que ele vai tomar atitude de sopetão ou de forma emocional. Ele avalia, ele conversa. Agora, o que eu posso reafirmar é que ele, mais do que nunca, participará de forma ativa neste processo sucessório de 2018. Temístocles Filho o qualificou como traidor. Diz que, inclusive, na época do Monsanto, relembrou o caso Monsanto, em que ele mudou de lado, e agora nesse caso também. Eu vou repetir que eu não vou pessoalizar. Para mim, o deputado fez um ponto fora da curva. Este não é o comportamento normal do nosso deputado Temístocles Filho. O que muda na base do prefeito, na Câmara Municipal, será a mesma? Está sendo repaginada, reformulada? Veja bem, hoje nós já temos 16 integrantes da base do prefeito. Nós já temos maioria novamente. Nós continuamos conversando com outros vereadores. Nós pretendemos chegar a uma base de 20 vereadores, de apoio às ações, aos projetos da prefeitura em benefício da cidade de Teresina. Significa dizer que quem era da base antes do episódio não deve compor a partir de agora? Pode compor e pode não compor. Nós já conversamos com a vereadora Tereza Brito, com o vereador Venâncio, com o vereador Enzo Samuel, com o vereador Ítalo e com o vereador Gustavo Gaioso. Nós já tivemos essa conversa, uma conversa republicana, uma conversa nos interesses da cidade, onde nós pudemos avaliar o processo. Porque não adianta a gente chegar e dizer que neste processo não existam insatisfações. Existem sim. Existem pela forma como o Poder Executivo se comporta, como os vereadores se comportam. Nós tivemos a capacidade e a oportunidade de conversarmos e tentarmos alinhar alguns pontos para que a gente possa melhorar as relações do Poder Executivo com a sua base. Mas é preciso sempre a gente olhar olho no olho e dizer as coisas como elas são. Luiz André, Major Paulo Roberto e a bancada do PEN. Não, eu quero apenas dizer que nós estamos conversando com os vereadores e gosto sempre de dizer, o prefeito Firmino Filho, ele não vai agir com o fígado, ele é cerebral, ele age no interesse da cidade. Então nós estamos conversando, nós estamos avaliando e o prefeito, ao depois de todas essas conversas, nós vamos definir se vai ser 20, se vai ser 21, porque o que tem que prevalecer é o interesse da cidade de Teresina. Eu digo porque o vereador Major Paulo Roberto disse que quem vai dizer onde é que o Solidariedade vai estar é o prefeito, né? Se vai estar no governo ou na oposição. Pois é, nós não estamos fazendo nada assodado. Eu já assisti dizerem que pessoas foram demitidas, que foram afastadas, que tantas pessoas do vereador A, do vereador B, nenhuma pessoa foi exonerada da Prefeitura Municipal de Teresina, salvo os 2 secretários que integravam, representando o PMDB. Já houve conversa com o vereador presidente Jeová Alencar? Sim, hoje pela manhã eu tive uma conversa amistosa, respeitosa, amiga com o vereador Jeová Alencar, onde nós pudemos, de maneira franca, externarmos os nossos pontos de vista, ele pontuando aquilo que ele achava que motivou este fato político e eu demonstrando o posicionamento da Prefeitura de Teresina. Ele é um companheiro de partido, ele é um amigo pessoal meu e nós iremos continuar avançando em benefício da cidade de Teresina. Amanhã ele deverá ter uma conversa com o prefeito Firmino Filho e as coisas se restabelecerão. Existiu um fato político que foi a eleição, que teve uma consequência política que já se efetivou. O mundo continua, a vida continua e nós vamos trabalhar e continuar trabalhando pela cidade de Teresina. O presidente da Câmara, Jeová Alencar, chegou a dizer o seguinte, olha, o prefeito precisa de construir pontes e não muros. Precisa tomar cuidado com essa questão de construir muros. Tem muita gente construindo muro ao redor de Firmino Filho. Isso foi tratado nesse encontro que você teve com o Jeová Alencar? Veja bem, os muros que nós temos na Prefeitura de Teresina são para impedir pedidos não republicanos. Este muro vai continuar lá.
ele vai estar lá alto, permanente. Os pedidos não republicanos, Então o muro existe, né? Eles não serão recebidos. E eu quero chamar a atenção o seguinte, a Secretaria de Governo, eu tenho recebido muita crítica. E eu recebo elas com a maior naturalidade. Inclusive de vereadores. De vereadores. Eu tenho a maior tranquilidade, porque é da minha função fazer a filtragem das demandas dos parlamentares. Eu tenho uma compreensão de que um vereador tem todo dia na sua porta, na Câmara Municipal, 50, 60, 70 pessoas pedindo do menor o dinheiro, pedindo o emprego, pedindo tudo, pedindo o céu se fosse possível. E sei que essas demandas os pressionam e que eles necessariamente, para defender o seu mandato, eles buscam defender os interesses dos seus eleitores. Alguns, muitos, são possíveis de ser atendidos. Outros não serão possíveis de ser atendidos. São os não republicanos? O que eu chamo de não republicano é porque às vezes a pessoa... São os indecentes? Não, eu não diria nem indecente, eu poderia até mudar essa palavra não republicano. São coisas impossíveis de serem atendidas. São impossíveis. Por quê? Porque nós temos um orçamento, nós temos as dificuldades e nós temos um plano de metas a serem atingidas. O prefeito Firmino Filho tem uma base técnica que o leva a administrar a cidade, vendo a cidade como um todo. Nós não podemos apenas atender a interesses localizados. Alguns, ou a maioria dos vereadores entendem, alguns não entendem. Mas nós temos apreço, respeito e consideração a todos eles, sabendo que em alguns momentos nós vamos divergir, outros nós vamos convergir. Mas o muro que existe lá é para que a gente possa atender apenas o interesse público. Porque às vezes a pessoa chega com interesse individual que não pode ser atendido. Sim. Então, esse muro vai sempre existir. Esse muro é o senhor, secretário? Não, alguns podem achar que seja. Porque quem tem a função de dizer o não sou eu, não é o prefeito. Mas eu faço com tranquilidade, olhando olho no olho e dizendo. Qualquer um dos vereadores pode, se você os contar, pode dizer que a minha franqueza, que a franqueza é uma das minhas características. Alguns acham que até que eu não devia agir dessa forma, que devia passar a mão nas costas e dizer que vai estudar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Eu não faço. A minha obrigação enquanto gestor público é trabalhar com a verdade, é dizer o que é possível e o prefeito Firmino Filho busca, dentro do possível, atender a todos eles. E queria aproveitar, já que você falou nos muros, quem falou também falou em ponte. Falou. Né? Falou, foi o presidente, já vai Alencar. Aí dizer que eu me lembrei de Nietzsche, que ele fala ser homem e ser ponte para ser do além do homem. Mas para ser do além do homem, é preciso que a gente tenha a percepção da universalidade, da diversidade e do interesse público. Havia o interesse do Palácio da Cidade em emplacar o vereador Evandro Ide como presidente da Câmara Municipal, inclusive numa eleição também antecipada, secretário? Olha, os 29 vereadores podem ser consultados para saber se algum secretário da Prefeitura Municipal de Teresina ou o prefeito Firmino Filho fez algum contato para que o vereador Evandro fosse candidato. O vereador Evandro é ligado a mim, ele é um vereador de primeiro mandato, está numa secretaria da Prefeitura e somente quem não conhece política pode acreditar que se tiraria um jovem recém-eleito que está na secretaria para colocar na Câmara e elegê-lo presidente da Câmara. Todo mundo sabe que isso não é verdade. Um biombo que foi colocado para justificar algumas posturas e alguns comportamentos. Que pelo menos o PMDB teve. Sim. Porque a resposta foi direto ao PMDB. Sim. Há também outros partidos envolvidos nessa manobra, como você Veja bem, eu disse assim, e quero repetir, foi um fato político que aconteceu, já teve a reação, a consequência deste ato, que foi o rompimento com o PMDB, e para nós esse é um fato político encerrado. Nós estamos agora conversando com os vereadores, trabalhando para que a gente continue defendendo a cidade de Teresina. Nós já tivemos essa nossa conversa com o Jeová, que de maneira muito clara, muito cristalina, muito decente, colocou os seus pontos de vista. Nós estaremos juntos, Jeová, o prefeito Firmino Filho, na defesa dos interesses da cidade de Teresina.
Quem acha ou fez muito alarde ou muito barulho achando que seja diferente, vai quebrar a cara, porque ambos têm o interesse público em primeiro lugar. Secretário Charles da Silveira, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Eu que fico agradecido pela possibilidade de manifestar uma posição da Prefeitura de Teresina.